Deus continue abençoando a sua vida. Você pode dizer o mesmo para mim? E eu recebo em nome de Jesus. A partir de amanhã, pessoal, nós vamos contar 10 dias para a nossa noite de glória, o nosso evento que vamos ter aqui na igreja. Então, se prepare, viu? Daqui a pouco eu te dou mais detalhes. Abra a sua Bíblia, no Evangelho de João, capítulo de número 12. Evangelho de João, capítulo 12. Você veio para receber a palavra de Deus, então esteja bem atento, bem atenta à ministração da palavra. Hoje eu vou falar sobre a semente precisa morrer. A semente precisa morrer. Você pode repetir isso? Exatamente. João capítulo 12, Evangelho de João, capítulo 12. O versículo, eu já falei? 24. Versículo 24. Diz assim, ó. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Para fixar mais ainda, vamos lá novamente. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Pronto. Aqui Jesus falava a respeito das pessoas. Se o grão de trigo, quando cai na terra, ele não morre, ele fica só. Mas se ele morre, ele dá muito fruto. Agora você vai lá para 1 Coríntios, vai alguns livros adiante, João, Atos, Romanos, aí você chega em 1 Coríntios, capítulo 15. Fixa o que você leu, o que nós lemos na primeira parte, e aí vamos fixar essa também. 1 Coríntios 15. Versículo 36. Localize aí o versículo 36. Quem achou, dê um sonoro amém. Diz assim, ó. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Foi bem claro, não foi, pessoal, o apóstolo Paulo? Vamos ler de novo, ó. Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Então, partindo de Jesus, depois aqui o apóstolo Paulo, você vê que o que eles falaram bate, né? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produz muito fruto. E aqui Paulo diz, insensato, se o que tu semeia primeiro não morrer, não é vivificado se primeiro não morrer, né? Então ele explica, ambos, Jesus e Paulo, que a semente, pessoal, para ela poder se transformar numa árvore e depois dar frutos, ela primeiro precisa passar pelo processo de morte. A semente morre, depois vira ali uma planta, e aí depois ela produz frutos. Nós somos como uma semente. Deus colocou na gente, pessoal, a essência de dar frutos. Nós existimos, nós, cristãos, seres humanos de um modo geral, especialmente cristãos,
nós existimos para dar frutos. E fruto é aquilo que sai de você. A planta, ela pode estar completamente formada, mas ela perde a sua utilidade, ela perde o sentido de existir se ela não der frutos. Você planta lá o pé de alguma coisa para você consumir o fruto daquela planta lá no seu quintal, lá no seu terreno. Aí aquela planta até cresceu, mas não produziu frutos. Ela perdeu o sentido de estar ali, porque ela nasceu para dar frutos. Assim somos nós. Deus nos plantou nessa terra para nós darmos frutos. É aquilo que sai de dentro de você, especialmente aquilo de bom, proveitoso, que sai de dentro de você. É o fruto. Agora, Jesus deixa claro, quando ele fala sobre o grão de trigo, Paulo deixa claro, quando ele generaliza todo tipo de semente, que para se dar frutos, primeiro tem que morrer. E aí eu meditando nisso ontem, Deus foi fazendo isso crescer aqui dentro do meu coração, para eu compartilhar com vocês. Irmãos, se nós queremos dar frutos, e nós somos como uma semente, se nós queremos dar frutos, ser um bom cristão, nós precisamos matar o pecador que está dentro da gente. A semente tem que morrer. Exatamente isso. Às vezes nós estamos aqui com aparência, título, carteira, ficha de cristãos, mas tem um pecador vivo dentro da gente, que nós não matamos ainda. E ele precisa morrer. A semente, para produzir frutos, ela precisa morrer. Nós somos como essa semente. Insensato, repetindo, que tu semeia não é vivificado, se antes não morrer. Deus nos semeou aqui nessa terra. O grão de trigo não vai produzir frutos, se antes não morrer. Às vezes nós deixamos um pecador vivo dentro da gente. Só que a semente tem que morrer. Se eu desejo ser um bom cristão, eu tenho que matar o pecador que está dentro de mim. Tem que morrer. Se eu quero, por exemplo, ser um bom profissional, eu tenho que matar o comodismo ou o acomodado que está dentro de mim. A pessoa deseja ser um bom profissional e lê livros, e assiste os coaches dessa vida, e ouve mensagens de motivação, e faz uma coisa e faz outra, mas ela não mata o acomodado, a acomodada que está dentro dela. Como é que vai produzir frutos? A semente tem que morrer. Se você trouxe de tempos passados um acomodado vivendo dentro de você, mate ele. Quer ser um bom profissional? Um profissional de excelência, que cresce, que desenvolve, que prospera. Nessa vida a gente tem que dar um duro. Só que nunca você vai dar um duro se tiver um outro alguém, um acomodado, vivendo dentro de você, que te impede de se esforçar um pouco mais, de sacrificar um pouco mais, de se preparar um pouco mais, de se gastar investindo em si um pouco mais. Se você não matar o acomodado dentro de você, nunca vai ser um bom profissional. A semente tem que morrer. Você tem que analisar isso. O que é que eu preciso fazer morrer dentro de mim para eu produzir frutos? Insensato. Que tu semeias não vai ser vivificado se primeiro não morrer.
Se o grão de trigo lançado na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, Jesus disse, ele produz muitos frutos. Se nós matarmos muita coisa, irmãos, dentro da gente, a gente vai viver cumprindo o propósito de Deus para a nossa existência, que é dar frutos. Porque Deus não criou, não plantou nenhum de nós aqui nessa terra para sermos árvores estéreis, de maneira nenhuma. Senão a gente perde o sentido de existir. Por que muitas pessoas entram em depressão? Por que muitas pessoas, elas pensam em cometer suicídio e outras até chegam aos finalmente e cometem? Por que muitas pessoas perdem o gosto pela vida? Porque ela é uma semente, mas que não está cumprindo o seu propósito. Está perdendo o sentido de existir como semente e até como árvore. Por quê? Porque não está dando frutos. Isso é uma coisa natural do ser humano, pessoal. Produzir, dar frutos. Mas quando isso não acontece na nossa vida, nós perdemos o sentido. E aí é onde entra a depressão, tristeza, baixa estima, perca o gosto pela vida, vontade de morrer. A gente para. Então a gente tem que matar muita coisa que está dentro de nós. Quer ser um bom profissional? Mate o acomodado, o comodismo que está dentro de você. Quer ser um bom servo usado por Deus? Então escute o que você tem que matar dentro de você, porque a semente precisa morrer. Repete para fixar, diga: a semente precisa morrer. Então você quer ser um bom servo de Deus? Mate o orgulhoso e indisciplinado que possa estar dentro de você. Há pessoas que é comum essa frase em algumas orações delas. Meu Deus, eu quero ser usado por Ti. Ou então, Deus, eu quero ser muito usado por Ti. Ou então, Deus, me usa grandemente. É uma frase comum na vida dos cristãos de um modo geral. Querer ser usado por Deus. E você vê que é uma coisa tão natural da gente, do ser humano, que a gente pede isso, mesmo inconscientemente. E aí você pede isso para Deus, e aí Deus te responde assim: a semente precisa morrer para produzir frutos. Você não pode ser usado por mim como a velha criatura habitando dentro de você. Mate ela. A semente tem que morrer. Você quer ser um bom servo usado por mim, seja lá em qual área do meu reino for, ou desta terra for. Eu não posso te usar com a velha criatura viva dentro de você. Então mate o orgulho, o orgulhoso, a orgulhosa. Mate o indisciplinado, o procrastinador, a procrastinadora. Mate essa natureza, porque a semente precisa morrer para produzir frutos. É a resposta de Deus para a gente, pessoal. Deus não podia, com todo o conhecimento, com toda a capacidade, com todo o currículo e as graduações que Paulo tinha, Deus não podia usá-lo, porque a semente precisava morrer. Segundo alguns dizem, não estou dizendo que a Bíblia diz isso, alguns estudiosos da vida de Paulo dizem que ele era advogado na época. Imagina isso. O cara era poliglota, falava vários idiomas, pessoal. O camarada tinha 2 nacionalidades continentais. 2 nacionalidades ele tinha. O cara era fariseu, e segundo um tipo de análise da conduta de um fariseu que existia naquela época, Paulo era irrepreensível. Era um cara que ninguém tinha absolutamente nada do que falar contra ele. Ninguém encontrava um cisco de nada contra ele. Era um cara irrepreensível, andava na linha da linha. Era o cara. Mas Deus não podia usá-lo se a semente não morresse. Deus não podia. A semente precisa morrer. E aí acontece aquele processo que você sabe. Ele encontra na estrada de Damasco a cegueira, e depois a cura, e depois o quebrantamento, e depois a rejeição
por parte dos apóstolos, a pessoa dele, porque não acreditavam ainda na sua conversão. Um cara cheio de status, cheio de títulos, cheio disso, cheio daquilo. Sei que ele foi tão quebrado, mas tão quebrado, mas tão quebrado, que os anos passaram e ele percebeu que nada disso tinha valor. Aí ele escreveu uma vez: tudo isso que eu tinha, e ele narra o que ele tinha, eu considero como esterco, como cocô, para que possa ganhar a Cristo. A semente morreu. Nós somos sementes, pessoal. Você não existe para ser estéril. Você não existe para ficar na inação dessa vida. Você não existe para ficar estático sem produzir nada. Não. Você existe para produzir frutos. Você existe para crescer. Você existe para dar resultados para Deus, para o reino dele, para ser alguém nessa vida. Agora a semente precisa morrer para produzir frutos. Então quer ser um bom servo de Deus? Mate o orgulhoso, mate o indisciplinado, mate o desorganizado, mate o procrastinador, mate, se existe isso, o preguiçoso, a preguiçosa. Mate isso. Deus, o que é que eu preciso matar dentro de mim? Que criatura que vive dentro de mim que eu desconheço, ou que eu até conheço, mas que hospedo ela dentro de mim. Deus, que criatura estranha existe dentro de mim? Não estou falando de demônio, estou falando de caráter. Que criatura que existe dentro de mim que eu preciso matar para eu produzir frutos nessa vida? Que criatura é que existe? Repito, a semente precisa morrer para produzir frutos. Não se aborreça comigo, mas vamos repetir. A semente precisa morrer para produzir frutos. Só vocês, vai lá. Quer ser um bom cônjuge? Um bom marido? Uma boa esposa? Então mate o individualista que está dentro de você. Às vezes a pessoa, ela entra num casamento, ou já está há anos num casamento, e ainda tem um solteirão, uma solteirona morando dentro dela. Não é assim que as coisas funcionam. Se você quer ser um bom cônjuge, então mate, assassine o individualista, ou a individualista, que está dentro de você. Exatamente. Às vezes você deixa essa criatura estar vivendo dentro de você. Tem gente que é casado, mas quer viver como se fosse um solteiro. Sem responsabilidade, sem renúncia. Sem abrir mão das suas vontades, dos seus sentimentos, para entender o sentimento do outro, fazer a vontade do outro e agradar ao outro. A semente tem que morrer para produzir frutos, pessoal. A gente só consegue produzir frutos no casamento quando a gente mata aquela criatura egoísta e individualista que está dentro da gente. Eu quero produzir frutos no meu casamento. Ótimo, então vamos lá. Eu tenho defeitos, mas eu não os reconheço. Eu só reconheço os defeitos do meu cônjuge. Eu sou egoísta. Eu tenho defeitos também. Se eu tenho queixas contra o meu cônjuge, o outro também tem queixas contra mim. Mas quando as queixas são apresentadas contra mim, ela está me julgando. Mas quando eu apresento as minhas queixas, eu estou acertando. Isso é egoísmo. Isso serve não é só para casamento, não. É para amizades, para qualquer tipo de relacionamento social. De trabalho, de seja lá o que for, de obra, de vida social, de um modo geral. Se eu quero me relacionar bem com as pessoas, eu preciso matar essa criatura individualista e egoísta que existe dentro de mim. Que a gente já nasce com isso sem perceber, né? A gente já nasce com isso sem perceber.
Já viu como é que é a mãozinha do inocente bebê quando nasce? Já falei sobre isso, né? Ele passa algumas semanas, é tão gostoso. Já viu como é que é? Não é assim, né? É tão gostosa aquela fase. Quando as meninas deixavam essa fase, eu achava assim, não, acabou a fase. Você bota o dedinho aqui e segura, né? Já viu? Gostoso aquilo ali. Passa umas semanas ou meses assim. Você põe assim, ó, o dedinho e segura assim, quer soltar. Solta, não é só meu, é meu, é meu, é meu. Ela nasce com um pouquinho de... As crianças brincam as duas. Isso eu vivo diariamente lá em casa. A Débora entende um pouco mais que já é maior. Mas mesmo assim tem umas crises. As crianças querem tomar uma coisa da outra, né? Um brinquedo do outro, não quer dividir. A gente nasce com isso. E às vezes a gente deixa essa criatura viver dentro da gente, mesmo depois de convertidos. Exatamente. Mesmo depois de aceitar Jesus, batizar nas águas, etc. É por que o fruto não vem? Porque a semente, para dar frutos, ela precisa morrer. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muitos frutos. É o que Deus está te dizendo aqui nessa manhã. Você é uma semente. O que é que você precisa matar dentro de você? Qual é a criatura que precisa morrer dentro de você, para você poder dar muitos frutos? Deus, eu vou matar esse orgulhoso, esse individualista, esse preguiçoso, esse pecador, esse falto de compromisso que está dentro de mim vivo. Eu vou matar isso aqui, que eu quero dar frutos. Insensato. O que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. Está aqui. Paulo, Jesus e Paulo. Insensato. O que tu semeia não é vivificado se primeiro não morrer. A biologia diz que quando uma semente ela não morre, ela está num estado de dormência. A biologia diz que quando uma semente mesmo, qualquer planta frutífera que você põe na terra ou não, quando ela não morre, ela está em estado de dormência. Isso não é a Bíblia que diz, é a biologia que diz isso. Aí eu fui analisar e ver o que é dormência. Deixa eu ler para você aqui o que é dormência. Preste atenção, o que é dormência. Indecisão ou incapacidade de agir. Falta de força, de vontade ou de desejo. Dormência. Entorpecimento. Inércia. Marasmo. É a semente que está em dormência. Semente. Parada temporária do crescimento. Olha o que é dormência. Parada temporária do crescimento. A semente caiu na terra, não morreu, ela parou temporariamente de crescer. Nós caímos na terra. Deus nos colocou na terra dele, no reino dele. Nos semeou, mas muitos de nós não morremos ainda. Não matamos outras criaturas que estão vivendo dentro da gente. Desenvolvimento, parada temporária no crescimento, desenvolvimento ou de outra atividade biológica. Olha o que é dormência. Estado de inação dos processos fisiológicos normais. Estado de repouso absoluto. Repousar é bom, pessoal? Mas repouso absoluto. Hoje você deve repousar depois desse culto, né? Quem sabe? Vai ali, termina o culto, toma um café, vai para casa, tira o restante do domingo para descansar, para amanhã pegar no malho de novo. Mas o repouso absoluto não é bom, não. Repouso absoluto, a pessoa entra dentro de um quarto, daqui eu não saio mais.
A semente entra dentro da terra, daqui eu não saio mais, nem para dar frutos. Ela não morreu, ela só está dormente. Você sabia que muitas pessoas estão em um estado de dormência na fé, na caminhada com Deus. Ela não morreu. Ela caiu na terra, mas está em estado de dormência. Repouso absoluto, calmaria, imobilidade. Isso é dormência. Imobilidade. Não cresce, nem desaparece. Não vai, nem vem. Parou no tempo. A semente que não morre, ela está em estado de dormência. Parou de crescer. Calmaria, repouso absoluto, inação, tudo isso aí. Quando Deus nos plantou no seu reino para nós darmos frutos. Então o que eu quero que você analise através dessa palavra que eu estou entregando para você hoje é isso. Será que não existe uma criatura vivendo dentro de mim que ela precisa morrer? Não estou falando de demônios, pelo amor de Deus. Estou falando da tua própria natureza de caráter, tua personalidade, etc. Será que não existe uma criatura estranha que precisa morrer dentro de mim para eu começar a produzir frutos ou dar mais frutos ainda? Será que não existe? Por favor, não sai daqui sem analisar isso e sem tomar uma decisão. Porque de repente, já era para você estar muito mais avançado ou estar avançando. Na jornada Atos de ontem, não sei se você assistiu, mas se não assistiu, eu digo para você, assiste porque é ali muito, muito, muito interessante. O tema da jornada foi depois dos 40. Alguém viu? Depois dos 40. O homem foi curado depois dos 40. A ciência diz que depois dos 40, o ser humano ele entra em um estado de metanoia, de mudança de mente. Ele fica muito reflexivo sobre a vida. Ele começa muitas vezes a ficar meio que abalado emocionalmente, porque ele pensa assim: cheguei nos 40, tudo que eu tinha para ser, ter ou conquistar já deu, daqui não dá mais nada. Mas só que o cidadão lá ele foi curado depois dos 40. A doença dele era crônica, era paralisia. Quanto mais os anos passavam, mais complicado ficaria a cura dele. Mas depois dos 40, ele foi curado. A vida dele começou depois dos 40. A águia se renova depois dos 40. Foram 40 anos de deserto. E depois o povo foi para a terra prometida. Muitas coisas aconteceram na vida de Moisés depois dos 40. E às vezes a gente fica assim: meu Deus, o tempo passou. Nem que eu mate a semente mais hoje, não dá mais para produzir frutos. Engano seu. Não importa se é 40, 50, 60, 70, 80. Se a semente morrer, ela vai produzir frutos. Se a semente morrer, irmãos, ela vai produzir frutos. Você é uma semente de Deus aqui nessa terra. Deus quer que você produza muitos frutos. Mas Deus, Jesus nunca usou uma semente antes dela morrer. Nunca. O cidadão lá, o Saulo, teve que morrer. O Pedro, sim, o Pedrão, teve que morrer. Nega. Só vai ver, negou. Voltou para a pesca, Jesus chamou ele, me amas, etc, tal. Enfim,
foi recuperado. O mesmo cara que negou há um tempo atrás, o mesmo cara que se submeteu a uma situação de prisão, sem ser criminoso. Quando que Pedro ia imaginar que ele seria preso se ele nunca foi criminoso? Ele não saiu da vida do crime para servir Jesus. Ele não tinha lá na ficha dele na delegacia, né, algumas informações sobre crimes cometidos. Ele era um pescador comum. Mas ele experimentou a prisão pela primeira vez por causa do evangelho. O cara morreu realmente, que antes ele tinha negado. Deus nunca usou uma semente, nunca vai usar sem antes ela morrer. Nunca. Tem que morrer, pessoal. Então quero que hoje você analise isso na sua vida. O que é que dentro de mim precisa morrer? O que é que eu tenho que matar? Recapitulando rapidamente. Quer ser um bom cristão? Então mate o pecador que existe dentro de você. Aquele que ninguém conhece, mas que você interage com ele todos os dias. Quer ser um bom profissional? Mate o acomodado que existe dentro de você. Vai estudar, vai fazer um curso extra. Tem tanto curso online aí que você pode se capacitar um pouco mais. Investe, corre atrás, se sacrifica um pouco mais, trabalha um pouco mais. Quer ser um bom servo usado por Deus? Então mata o orgulhoso, o indisciplinado, essa criatura que existe, se existe, é claro. Quer ser um bom cônjuge? Então mata o egoísta, o individualista dentro de você. A semente só dá frutos se ela morrer. Se você está em um estado de dormência, parou. Deus pede para você sair desse estado de dormência, porque você é uma semente plantada por Deus para dar frutos. Você acredita nisso? Eu quero que você acredite nisso. Você pode dizer isso para você mesmo assim, batendo suavemente no seu peito. Se quiser bater com raiva, fique à vontade, os peitos são seus. Mas bate-se no seu peito e diga assim: eu sou uma semente que foi plantada por Deus para dar frutos. Repete com mais força, diga: eu sou uma semente que foi plantada por Deus para dar frutos. Só vocês, vai lá. Vamos aplaudir a Ele bem forte. Você é uma semente que foi plantada por Deus para dar frutos. Produza frutos. Saia da dormência na sua vida, em nome de Jesus. Saia da dormência. Não fique na dormência. Saia disso. Há mais de Deus para você. Você pode chegar mais longe e mais alto, e ser muito mais usado por Deus, e ser muito mais feliz e produtivo nessa terra. Saia do estado de dormência, pelo amor de Deus. Acorda, desperta para a vida, em nome de Jesus. Vamos ler os 2 versículos para a gente encerrar. Lembra o primeiro? Lembra? João 67, 45. Nem existe, né? João 12. Vamos lá. João 12. Versículo de número 24. Glória a Deus. Jesus foi uma semente plantada por Deus aqui nessa terra, você concorda? Hã? Morreu? Morreu não? Está em dúvida se ele morreu? Claro, calma, eu sei que ele ressuscitou, pessoal, eu creio nisso também. Mas ele morreu? Morreu para produzir muitos frutos. Olha quantos frutos da semente chamada Jesus está aqui e no mundo espalhado por essa terra. A semente precisa morrer para produzir frutos. É assim que funciona. Você nunca vai ver um incrédulo sendo usado por Deus para ganhar almas.
Nunca vai ver isso. Mas às vezes não, quando esse incrédulo morre, não fisicamente, mas morre para o mundo, entrega-se para Cristo, Deus pega, transforma ele, transforma ela, um ganhador de almas, um pregador do Evangelho, um empresário de sucesso que gera emprego e renda, um cristão que brilha, mas teve que morrer. Você nunca vai ver um preguiçoso prosperando na vida. Você conhece algum preguiçoso? Tem preguiça de lavar o garfo, só o garfo que ele botou na boca babada dele, para poder guardar uma preguiça do cão. Salomão disse assim, ó, eu passei no campo do preguiçoso. Uma dessas caminhadas de Salomão aí, lá em Jerusalém, Israel. Aí, sei lá, você estava a pé, eu estava cavalgando, sei que ele passou no campo preguiçoso, olhou. Aí ele escreveu lá no livro dele. Ele disse assim, e eu vi o seu muro derrubado e o seu campo cheio de urtigas. O campo do preguiçoso estava uma bagunça, porque o bicho é preguiçoso. Vai ter com a formiga o preguiçoso. Até quando ficarás deitado, quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Então sobrevirá a tua ruína. Tem que matar isso. A semente só dá fruto se morrer. Se não morrer, não dá fruto. Desperta para a vida. Você é uma semente plantada por Deus para dar frutos. E Deus não errou quando Ele plantou você na terra dEle, no reino dEle. Deus não errou. Você é uma bênção. Você é escolhido. Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, mas eu fui lá, catei as sementes, eu escolhi vocês, para que vocês vão e deem frutos. Ele não plantou você por acaso. Se for para Deus essas palmas, tem que ser umas palmas de vergonha. Eu escolhi vocês para que vocês deem frutos. Ele não pegou você e guardou no alforjezinho dele. Ele pegou você e soltou na terra para você morrer. Morre! Para produzir frutos. Glória. 12:24. João. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele sozinho. Está vendo aí? Mas se morrer, o que é que diz? Sementezinha está lá, pessoal. Ó. Está lá a sementezinha embaixo da terra. Não morre, está dormente, está sozinha. Nada acontece. Vendo aquele arrumo de barro em cima dela. Vamos imaginar a semente com o cérebro pensando. Está lá debaixo da terra, com arrumo de barro em cima dela. E ela sabendo que em volta dela tem várias outras árvores plantadas na mesma terra que ela foi plantada. E ela está lá debaixo. E ouve assim, meio que aquela voz de longe, as árvores conversando em volta dela. Nossa, eu queria estar conversando com elas também, queria estar interagindo. E as árvores ficam conversando, e ela lá embaixo da terra ouvindo a conversa. E daqui a pouco eu ouvo o barulho da chuva. E a água respinga nela lá embaixo. De repente ela sente um pouquinho a quentura do sol escaldando. Mas mesmo assim as outras árvores continuam vivas. Em volta dela, conversando, interagindo. E ela lá embaixo da terra, e aquele arrumo de barro em cima dela. E nada. Porque não morreu. Ela está só. Deus não quer você assim. Só, desanimado, infeliz. Vendo as outras árvores em tua volta e um arrumo de barro em cima da tua cabeça. Deus quer que você rompa com essa fase.
na vida. Sim. Ela passa pela experiência de, depois de morrer, ela começar a fazer nascer uma nova vida que sai dela. E ela rompe com aquele peso de barro que estava em cima dela. E quando ela aparece ali sobre a terra, ela começa a ver um mundo em volta dela que ela não via. Coisas novas. É a vida de uma semente. Nossa, eu estava aqui debaixo e nem sabia que tinha tanta coisa boa aqui fora. Olha só que lindo. Sol, chuva, tempo nublado, plantas, rosas, natureza, ar puro. Às vezes a gente está nessa dormência, debaixo da terra, uma roma de barro em cima da gente. E a gente precisa romper com essa fase. Mas se não morrer, fica ela só. Se não morrer, fica ela só. Mas se morrer, dá muito fruto. Você vai entender o que eu quero dizer. Em uma palavra: morra. Se eu não tivesse pregado tudo que eu preguei até agora, de repente você ia se assustar, né? Mas diga para o irmão do lado, diga morra. Mas no bom sentido, não vai dizer assim, morra, seu infeliz. Se você está com raiva da outra, morre, desgraçado. Não no sentido bíblico da pregação. Morra. Você quer dar frutos? Morra. Mas não reclame se você não der frutos e ficar no estado de dormência. É porque não morreu. Quem sabe em outra oportunidade, se Deus assim permitir, eu vou pregar sobre formas de morrer. No sentido bíblico. Não é no sentido de suicídio, está amarrado em nome de Jesus. Mas no sentido bíblico. Quem sabe se próximo domingo eu trago esse assunto aí. Formas de você morrer. Deixa eu te perguntar aqui, não me leve a mal. Mas quer que eu te ajude a morrer? Você entende, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Ai. Então, se Deus assim permitir, eu vou te ajudar a morrer. Próximo domingo, se Deus quiser, eu trago a continuação disso aqui. Mas vamos lá, outro texto para a gente encerrar. 1 Coríntios 15. Coríntios 15. Glória a Deus. Versículo 36. Diz: insensato, o que tu semeias, não é vivificado, se primeiro não morrer. Vamos ler juntos? Pode ser em voz alta? Pode, irmãos? 1, 2, 3, vai lá. Insensato, o que tu semeias não é vivificado. Só até aí. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos fazer uma oração, apresentando a Deus. Eita glória, é uma coisa estranha o cristianismo. A fé é uma coisa estranha. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural, ele não entende as coisas do Espírito. Para ele elas são estranhas. Mas o homem espiritual, ele entende todas as coisas, ele compreende todas as coisas. Então o cristianismo é isso, é morrer para viver. Tem aquela fase que parece que a gente está desaparecido. Mas essa fase de morrer fala de... Não sei se eu vou estar adiantando um pouco a pregação do próximo domingo sobre te ajudar a morrer. Mas a semente está debaixo da terra, aquela roma de barro dentro dela, ela está isolada e sozinha. Essa fase de morrer fala de um tempo de separação para Deus. Um tempo de isolamento,
espiritual no bom sentido, onde eu vou estar buscando, vou estar me dedicando mais a Deus em consagração, em oração, em jejuns. Aquele tempo que parece que a gente não está sendo visto, não está sendo percebido, não está sendo notado por ninguém, às vezes nem por Deus. Você está debaixo da terra, você está morrendo. Mas depois essa mesma semente que morre, que passa por todo esse momento, ela irrompe. Ela rompe com aquela barreira, aquela roma de barro, de terra que está em cima dela, para ver um novo mundo, uma nova história, uma nova fase. Se Deus assim permitir, próximo domingo eu estendo isso aqui, para a gente entender como a gente precisa morrer, para a gente poder dar frutos. Coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos. Pai, é assim que nós podemos te chamar, é de Pai. Porque o Senhor não nega para nós aquilo que nós precisamos receber. O Senhor nos dá o pão de cada dia. Esse foi um pouco do pão que o Senhor nos deu hoje. Aleluias. Este foi um pouco do pão que o Senhor nos deu hoje, para nós nos alimentarmos e tomarmos decisões. O Senhor quer levantar um povo que pensa de forma correta. O Senhor quer levantar um povo que pensa de forma correta. E isso vem, meu Deus, por tua palavra, porque ela corrige pensamentos e sentimentos errados dentro do nosso coração. E às vezes, meu Deus, passamos dias, semanas, meses, anos perguntando e nos perguntando tantas coisas, e o Senhor nesta palavra nos traz uma resposta do seu jeito simples de ser. O Senhor diz: a semente, para produzir frutos, ela precisa morrer. E quantos de nós, Senhor, estamos permitindo uma outra criatura viver dentro de nós? E nós precisamos fazer essa semente morrer. Matar o pecador que está dentro de nós, o indisciplinado, o individualista, o egoísta, o preguiçoso, o acomodado. Enfim, a semente precisa morrer. E nós compreendemos isso pelo teu Espírito. E nós estamos aqui, Senhor, para tomar a decisão certa. Os nossos olhos foram abertos. Saulo não podia ser Paulo se antes não morresse. Saulo não podia ser Paulo se antes não morresse. Pedro não podia ser rocha se antes não morresse. Não podia. Oh Deus, a semente não produz se antes não morrer. Nós somos sementes plantadas pelo Senhor aqui nessa terra. Aqui há pessoas que estão chorando por dentro, Pai, porque descobriram que precisam matar em sua vida, em sua natureza. Eu sei que é difícil, mas o Senhor te diz: essa é a decisão certa. Eita Deus. Não entendo o meu próprio agir.
verdade, Pai. Quando nós estamos em Tua presença, o nosso viver é transformado. Por isso que Paulo disse: morrer para mim é lucro, viver para mim é Cristo. Meu Deus, se nós assumirmos o compromisso de fazer a semente morrer, nós somos essa semente. Nós vamos dar muitos frutos. Essa semente, ela vai irromper na terra. Aquele barro que cobre ela, que antes era um peso, agora vai ficar para baixo. Aquilo que antes era um peso, agora vai contribuir para o crescimento dela. Oh Deus! Morre, semente, porque há muitos frutos para você produzir. Mata o que você precisa fazer morrer dentro de você. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi sementes, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Oh, liberta-me de mim, Senhor. Liberta-me de mim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. É um processo. Nós precisamos entender que é um processo. Paulo entendia que essa morte, ela tinha que ser contínua, para que sempre possamos estar produzindo frutos. Não podemos achar que porque chegamos a tal lugar, fizemos tal coisa, está tudo bem. Depois de tantas experiências vividas com Deus, depois de ter fundado tantas igrejas, ter ganhado tantas almas, Paulo ainda diz: quem me livrará deste corpo de pecado? Dos pecadores, eu sou o principal. Ele não se exaltava, ele se diminuía. Ele se comprometia de todos os dias estar matando aquela criatura antiga que queria e insistia em estar viva dentro dele. Às vezes existe a velha criatura que insiste em estar vivo dentro de nós. O velho pecador, o velho adúltero, o velho orgulhoso, o velho egoísta, o velho individualista, o velho preguiçoso, o velho acomodado. E Paulo reconhecia isso. Morro a cada dia, morro a cada dia. Palavras do velho Paulo. Oh, meu irmão, se o que tu semeias primeiro não morrer, não haverá frutos. A semente precisa morrer. E nós aqui te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos despertou para isso. Saia do estado de dormência. Desperta para a vida.
Levanta-se acima dos barros, da terra que está em cima de você. Algo novo para você ver e viver. Oh Deus, oh Senhor. Então liberta-me de mim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Aqui há pessoas que já sabem o que tem que fazer. E Deus está te dizendo: saia do estado de dormência. Saia. É para já. É para agora. Aleluia. Morra, semente, porque há muitos frutos para você produzir. Morra, semente, porque há muitos frutos para você produzir. Você foi plantado na boa terra, o reino de Deus, mas precisa morrer para produzir frutos. Eita! Oh. Então liberta-me de mim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Então liberta-me de mim. Eu quero ser. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver. E vamos aplaudir ao Senhor bem forte. Então liberta-me. Então liberta-me de mim. Canta. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu. Mais uma vez. Então liberta-me de mim. Vai. Então eu quero ser a sua casa. Eu sei, eu venço. Então enche-me de ti, Então enche-me até de que ti, não haja mais espaço. até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Palmas para o Senhor. Morra, semente. Morra, semente. Mais uma vez, insista com o irmão do seu lado. Diga: morra, semente. Você foi chamado e escolhido por Jesus para dar frutos. Não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi para que vades e deis frutos. Mas a semente precisa morrer. Amém? Senta um pouquinho em nome de Jesus.